Em doar órgãos de um parente representa apenas 30% dos motivos que levam à perda de possibilidade de transplante. O restante é mesmo consequência da falta de infraestrutura. E olha, em São Paulo surgem por dia 6 doadores potenciais, mas quando uma equipe é informada da disponibilidade para doação, já passou o tempo adequado e o transplante fica inviável, em função dos maus cuidados com o doador. Para falar sobre a importância desse assunto, está conosco o diretor da Profígado, o Dr. Roel Sete. Dr. Roel, bom dia. Bom dia, Tavinho. É um prazer estar com vocês e os ouvintes da Band. Dr. Roel, qual a maior dificuldade para se realizar um transplante de fígado? Tavinho, a maior dificuldade, na realidade, é a falta do órgão. Isso se deve, em primeiro lugar, à falta de infraestrutura da rede hospitalar, na identificação, nos cuidados do doador, e principalmente na realização de exames especializados para se ter segurança de que esse doador seja um bom doador. A outra grande fato é a falta realmente de uma educação médica. Os próprios médicos são responsáveis pela não realização de maior número de transplantes. Em primeiro lugar, os médicos não são motivados para identificar, notificar e cuidar desses doadores. E por incrível que pareça, mesmo os profissionais que estão trabalhando em transplantes, eles não colaboram. Para você ter uma ideia, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos notifica que no ano passado foram realizados 826 transplantes de rim. Ora, potencialmente existiriam pelo menos 400 fígados disponíveis para a realização de transplante. Mas apenas 76 foram feitos. Que buraco que nós estamos, hein, doutor Well? Porque, quer dizer, o maior problema é a falta do órgão, no caso o fígado. Por outro lado, quer dizer, ele existe, mas as notificações, o sistema todo não encaminha corretamente. Não colabora. Agora, não é a primeira vez que eu converso com alguém sobre esse assunto. Quer dizer, e a estrutura do transplante de fígado já vem sendo montada há anos no Brasil. O que é que vem sendo feito para corrigir esse problema e para sanar essa deficiência? Porque eu me lembro que no início o maior problema eram realmente as doações. Quer dizer, hoje nós estamos esbarrando no problema da infraestrutura. O que é que vem sendo feito? O que é que ainda pode ser feito para corrigir? Pois é, eu acho que o que deve ser feito urgentemente é a criação de um conselho da sociedade. Ou seja, esse conselho seja formado por participantes de doentes que necessitam dos órgãos, doentes vamos dizer, do coração, do fígado, do rim, um representante da OAB, um representante de cada equipe médica e principalmente um representante também do próprio governo, da Secretaria de Saúde. Então, esse conselho criaria normas de conduta. Exatamente. Estaria, vamos dizer, exigindo dos médicos, do governo, a infraestrutura necessária para a realização. Então, vamos montar isso, né? Vamos montar isso rapidamente. A falta de informação das pessoas, quer dizer, sobre como proceder na hora de doar o órgão, também acaba agravando o problema? Sem dúvida, mas agrava mais aquele aspecto, vamos supor, de um trauma, que geralmente é um trauma crânioencefálico, uma situação de desespero, e a pessoa não estando, vamos dizer, treinada a isso, passar essa situação, muitas vezes cria um retardamento na doação. Então, Roel, quanto tempo dura o órgão e quanto tempo quanto tempo depois precisa ser realizado o transplante? É variável isso, mas hoje se dispõe de uma solução, chamada solução da Universidade de Wisconsin, solução de Belzer, onde a preservação do órgão aumentou bastante. Qual o tempo médio? Por exemplo, um fígado pode durar fora do cadáver em torno de 20 horas. O coração, 4 horas, o rim, 72 horas. Voltamos ao ponto inicial. Não se admite a perda de um órgão para transplante. Quer dizer, quando você tem 20 horas para tomar uma providência, se fosse uma questão de minutos, sem dúvida. É verdade? Então, temos que criar logo esse conceito. Que tipos de pacientes estão sujeitos aos transplantes de fígado? Olha, na área de fígado, a principal indicação são as hepatites virais. A hepatite pelo vírus C e a hepatite pelo vírus B. Em segundo lugar, seria a doença alcoólica. E, finalmente, o restante, as doenças metabólicas. Os transplantes de fígado continuam acontecendo ainda como no princípio, ou eles evoluíram, existem novas técnicas? Evoluíram bastante. Hoje, não só a cirurgia do transplante, hoje é uma cirurgia eletiva. Então, antigamente, teria que ser feito no mesmo tempo o doador e o receptor. Hoje não, hoje pode ser marcada a cirurgia para o dia seguinte. Mas não só isso, houve também um progresso muito grande
na redução do tamanho do fígado. Então, você pode pegar um fígado de um adulto e pôr na criança, você reduz o tamanho. Pode dividir o fígado em dois, chamada uma técnica do split. E também em crianças pequenas pode ser feita também a doação intervivos. Tirar um pedaço do fígado do pai ou da mãe e colocar na criança. Uma última questão. A sua sociedade tem um evento programado para o próximo mês de outubro e ele vai discutir que tipos de soluções e encaminhamentos para esse problema. Pois é, esse problema vai ser discutido profundamente, principalmente a criação desse conselho da sociedade. Que eu vejo como fundamental. Fundamental. Ok, doutor Well, muito obrigado pela entrevista. Olá, amigos da Rede Record de Televisão de todo o Brasil. Boa noite. Suor, calafrios, ondas de calor, tremores, choro, dor no peito, sensação de morte iminente, medo de enlouquecer e perda de controle são alguns dos sintomas de uma doença cujos primeiros sinais parece que surgem na adolescência, na forma de ataques de pânico sem nenhum motivo aparente. Com o tempo, os ataques se repetem e intensificam, concretizando a chamada síndrome do pânico. Nosso tema dessa noite. O mais grave é que a pessoa parece que relaciona a crise com um momento ou um local onde estava e daí passa a evitá-lo. Com a evolução desenvolve a agorafobia, medo de sair em público, limitando sua vida social, familiar, chegando muitas vezes a não sair nem do quarto. Como auxiliar uma pessoa com a chamada síndrome do pânico? Como controlar esse medo? Quais são as técnicas de terapia para esse tipo de patologia? Bem, o tema está aí, você pode participar através do telefone 252-3007 do nosso fax, o 824-7056, formulando as suas perguntas, dirigindo-as aos nossos convidados. Estão conosco o Dr. Dorival Caetano, que é médico psiquiatra, PhD pela Universidade de Cambridge, foi professor da Unicamp, livre-docente pela Unicamp e tem livros publicados sobre o assunto dessa noite. A doutora Eunice Monteiro Labadia, que é psicóloga clínica e diretora do Departamento de Psicologia da Sociedade Brasileira de Clínica Médica da região aqui de São Paulo e do Departamento de Psicologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor José Alberto Del Porto, que é médico psiquiatra, professor adjunto da Escola Paulista de Medicina. Nós vamos agora assistir a matéria sobre o tema dessa noite, a síndrome do pânico, e daqui a pouquinho a gente volta. Que doença é essa? Doutor Dorival Caetano, obrigado pela presença do senhor no nosso programa mais uma vez. E que doença é essa, doutor? Bom, a síndrome do pânico, ou melhor dizendo, o nome oficial é transtorno de pânico, que é a terminologia da Organização Mundial de Saúde, é uma síndrome que se caracteriza exatamente pelo programa e o tema síndrome do pânico, né? Muita gente que está em casa deve estar se perguntando, mas que doença é essa? Doença nova? Afinal de contas, como é que foi registrado o primeiro caso? Há registros, doutor, do tempo dessa doença? Há muito tempo, né? Só que com outros nomes, né? O Freud já falava como uma neurose de angústia. 40% dos pacientes abandonam o tratamento, podendo chegar à morte por doenças causadas pela hipertensão. Para falar sobre o assunto, está conosco Abram José Cury Júnior, presidente do 1º Congresso Paulista de Clínica Médica, que vai discutir os problemas da hipertensão de 10 a 12 de outubro em São Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia, Cláudio. Doutor, a hipertensão ela não apresenta sintomas. O que acontece com o organismo da pessoa que sofre da doença? Bem, na verdade, o que ocorre é que cerca de 50% dos pacientes portadores de hipertensão arterial desconhecem a sua doença, porque, como foi bem dito no começo, a hipertensão é possível de ser uma doença silenciosa durante muito tempo. O que nós precisamos lembrar é que 50% dos pacientes têm sintomas e podem procurar atendimento médico por conta destes sintomas. Infelizmente, quase 40% deles, ou seja, desses 50% que procuram tratamento e têm uma primeira ou uma segunda consulta médica, acabam abandonando o tratamento por razões várias, e isto é o que de mais grave nós podemos ter, porque além de saber do seu problema, ele acaba não dando a menor importância e sendo possível ter uma série de complicações por causa disso. Que tipo de problemas que a pressão alta pode causar?
A hipertensão arterial, fundamentalmente, é uma doença que acomete os vasos arteriais. Então, as pessoas que têm hipertensão arterial estão muito mais sujeitas a apresentarem problemas cardíacos, principalmente relacionados a infartos e mesmo a insuficiência cardíaca, porque o músculo cardíaco fica bastante comprometido. São pessoas mais propensas a terem os chamados derrames cerebrais. Na verdade, podem ocorrer derrames propriamente ditos, ou seja, hemorragias cerebrais, mas podem ocorrer embolias e tromboses cerebrais, além de doenças também a nível renal e de artérias, por exemplo, que irrigam os membros inferiores. Então, essas pessoas poderão apresentar ao longo de sua vida as mais variadas complicações em todo o organismo por conta de uma doença que é insidiosa, ou seja, ela vai lentamente e silenciosamente trazendo problemas potencialmente muito graves. Agora, doutor, o estresse é uma das maiores causas da pressão alta. Como é que é feito, então, o tratamento? Hoje em dia nós temos que dar uma importância muito grande à abordagem do paciente hipertenso de uma maneira diferente do que se habitualmente vinha fazendo até então. A hipertensão arterial talvez seja a patologia mais exemplar de como é importante você tratar do paciente e não apenas da doença. Nós sabemos hoje que o uso isolado de medicamentos em geral, não traz resultados satisfatórios. Daí, inclusive, esse abandono que metade dos pacientes sabedores da sua doença fazem do seu tratamento. É preciso tratar do paciente, é preciso orientá-lo, porque, na realidade, o que ocorre é que há vários fatores que concorrem para a instalação e para a manutenção da hipertensão. Mas e o estresse existe também alguma maneira de prevenir o problema, evitar situações de estresse nessa vida que a gente tem de correria, doutor? Existe. O que você não pode evitar, exatamente, não significa que não pode ser algo com o qual você possa trabalhar melhor. É claro que no nosso dia a dia, situações de estresse, ou familiar ou profissional, fazem parte da nossa vida e você tem que lidar com isso. O grande problema não está apenas em você não ter o estresse. O estresse até faz parte de uma condição de vida adequada. É saber lidar com o estresse. Seriam por aí, isso né, é fundamental. E isso é algo que às vezes a gente precisa de ajuda profissional para aprender a fazer. E hoje em dia não são apenas as pessoas mais idosas. Parece que nos últimos 10, 15 anos o número de casos de pessoas jovens com hipertensão tem aumentado também. Tem aumentado, em função do estresse que a vida moderna traz, em função de erros alimentares. E isto é muito fácil de ser demonstrado em algumas experiências onde pessoas do campo, que é o local onde... Agora o plantão médico. Anote esse telefone, 252-6290, 252-6841. Você já deve ter sentido tristeza, aparentemente sem motivo, ou sentir vontade de entrar num buraco, né? Isso é muito comum. Cuidado, esses podem ser sintomas de uma doença que ainda não é levada a sério. A depressão. E podem lhe trazer consequências muito graves, desde uma insônia até suicídio. Para falar de como tratar essa doença, trouxemos a psicóloga Eunice Labadia, especializada em psicodinâmica, psicanalítica, diretora do Departamento de Psicologia da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Bom dia. Obrigada pela televisão de todo o Brasil. Boa noite. Nós estamos vivendo praticamente no limiar de um novo século, de uma nova era. Um dos conceitos que adquirem uma importância cada vez maior é o que diz respeito sobre a questão da qualidade de vida, o nosso tema dessa noite. Esperava-se que num momento de grande avanço tecnológico como esse atual, uma atmosfera de conforto, comodidade e segurança estivesse irradiada e de fato envolvendo a sociedade moderna, tanto nas relações pessoais, familiares, como nas profissionais. Em parte, isso é mesmo verdade. Hoje já é possível conciliar qualidade de vida com doença quando se enfoca esse conceito não como sinônimo de saúde, mas de bem-estar, uma das principais preocupações da classe médica atualmente. Até alguns anos, sofrer um infarto era o fim dos prazeres da vida. Algumas pessoas, mesmo sem indicação do médico, chegaram a parar de manter relações sexuais. Agora são os próprios médicos que estão trabalhando para mostrar
aos seus pacientes que é possível viver bem e aproveitar a vida, respeitando sempre os limites impostos pela doença e suas recomendações. Em alguns casos, a doença acaba até se transformando em um estímulo à preservação da própria vida. Mas como manter a qualidade de vida? Quais são os princípios para se levar bem a vida de uma forma saudável e tranquila? Bem, a 25ª Hora está no ar e você pode participar pelo 252-3007 ou então enviando o seu fax pelo 824-7056. Estão conosco essa noite o Dr. José Abraão Cury Júnior, que é cardiologista e presidente da Regional São Paulo da Sociedade de Clínica Médica. A Mônica Búfalo, que é professora de Educação Física, especialista em reabilitação cardiológica. A doutora Eunice Labadia, que é psicóloga e diretora do Departamento de Psicologia da Regional de São Paulo da Sociedade de Clínica Médica. E a doutora Beatriz Castro Rangel, que é médica psiquiátrica, que há anos vem desenvolvendo estudos na área do conhecimento e desenvolvimento emocional, visando a melhoria da qualidade de vida. Nós vamos agora, então... É o seu programa Saúde Feminina da Rede Mulher de Televisão, né? Começando mais uma semana inteirinha ao vivo com você aqui, bem pertinho, né? Pois é, hoje nós vamos falar aqui sobre preparar-se para as férias, né? O que muda na saúde da gente com as férias e tal. Então, se você tem alguma pergunta com as viagens, né? Porque a gente muda de clima, muda de altitude, um monte de coisa. Então, se você tem alguma pergunta, já vai fazendo, você sabe preparando né? As férias. Eu estou aqui com muita alegria, recebendo mais uma vez hoje o Dr. Abrão José Cury, que é clínico geral e presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E também estou aqui com o Dr. José Antônio Ata, que é clínico geral e responsável, o senhor é responsável pelo setor de clínica geral do HC, é isso, doutor? O ambulatório de clínica geral. O ambulatório, isso, o ambulatório de clínica geral do HC, da Faculdade de Medicina da USP, né? Eu tenho que ir agora, ó, para